Graça e paz, irmãos. Tivemos aí mais um probleminha de transmissão, faz parte, infelizmente. Mas eu quero te convidar a orar nesse momento e a colocar o teu coração diante do Senhor. Não deixe que essas pequenas coisas dispersem a tua espiritualidade. O culto é para o Senhor. E nós estamos aqui alegres porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Senhor, em nome de Jesus, te adoramos, bendizemos o teu nome. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, este culto, as nossas vidas e tudo que há de ser feito aqui, falado, ministrado, Senhor, que seja conforme a tua vontade, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no Salmo de número 51. É um salmo de Davi. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Tenho prazer na leitura da palavra do Senhor. Talvez essa semana você nem tenha tido tempo para ler um salmo. Aproveita agora e lê de todo o coração, amém? Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, e está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova de dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas dos holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Aqui o salmista, ele clama ao Senhor por misericórdia, porque ele havia pecado, como nós pecamos todos os dias. Então o salmista Davi pediu para o Senhor: perdoa os meus pecados, me lava, não retire de mim o teu espírito, Senhor. E eu quero me colocar hoje como Davi falar diante de Deus: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Esse tem que ser o nosso temor e o nosso tremor. Porque todos os dias nós pecamos, nós falhamos. Aí você fala: Wanda, o que é pecar? É tudo aquilo que me tira do alvo que é o Senhor. Pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos em atitudes e até nas nossas intenções, até sem querer. Então aqui o salmista, ele realmente está chorando ali, doendo-se diante de Deus. E ele fala: não repulses da tua presença, Senhor. E ele fala mais ainda: restitui a alegria da tua salvação. Como está a alegria da salvação hoje na sua vida? Ou parece que já passou? Ou Jesus é simplesmente mais um ser iluminado? Não, Jesus, ele é o Cristo, Senhor dos senhores, aquele que deu a vida no Calvário para nos salvar, e nenhum outro há salvação. Então hoje, nesse domingo, se coloca diante de Deus e fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Estamos tão cheios de nós mesmos,
que às vezes não reconhecemos a tua beleza, Senhor. E sem santidade é impossível ver ao Senhor. O pecado, ele vem todo dia me chamar, todo dia te chamar. E o pecado é gostoso e o pecado tem sabor de mel. Mas diante do Senhor, eu tenho que chorar. O meu pecado tem que doer tanto dentro de mim que eu tenho que chorar diante de Deus. Doer meu coração e me humilhar e falar, me perdoa, Senhor, e me ajuda a não fazer mais. E assim o Senhor se alegrará. E para terminar essa pequena reflexão desse salmo, diz assim então, quando nós chegamos a Deus e pedimos perdão pelos nossos pecados, e esse pecado está doendo ali dentro, tem que doer, tem que sangrar, tem que chorar diante de Deus, então certamente o perdão de Deus só vem ao encontro do sincero arrependimento humano. Então hoje, talvez você está aí se sentindo diante de Deus, porque você errou, porque você pecou, porque falou coisas que sabe que entristeceu o Espírito do Senhor. Mas saiba que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido. E o Senhor certamente virá ao teu encontro e vai te erguer, e vai te abençoar, e vai receber o teu louvor e a tua oração. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um, que possamos nos alegrar agora através dos louvores, entregar a Ele todo louvor. Eu quero chamar aqui a Vivi, que vai adorar o Senhor, o Robson, e ao Senhor toda a glória. Deus abençoe. Glória a Deus. Que essa esperança permaneça viva em nossos corações, no retorno do nosso Senhor, do nosso amado. Em todo tempo é tempo de chegarmos a Deus. E hoje, que nós, cada um, possa separar esse tempo para nos chegarmos mais um pouquinho a Ele. Aquele que primeiro nos amou, aquele em que nossa alma clama, aquele que a nossa alma busca e necessita. Seja muito bem-vindo, Cordeiro Santo de Deus. Nós te damos graça, Cordeiro Santo, por tudo que fizeste naquela cruz, ó Pai, por tudo que faz até hoje, Senhor amado. Pela sua misericórdia sem fim, pelo seu amor sem fim, Senhor Jesus. Nós te amamos, Cordeiro Santo de Deus. E a Ti, somente a Ti, querido Deus, nós entregamos o nosso louvor, a nossa esperança, os nossos corações, Senhor Deus. Tu és a nossa esperança viva, a nossa alma se alegra e se satisfaz em Ti, Senhor amado. Muito obrigada, Cordeiro Santo, por esta oportunidade de estarmos juntos em unidade, Deus, tão somente para Te buscar, Deus, tão somente para engrandecer o Teu santo nome, Paizinho querido. Graças te damos, Cordeiro Santo de Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. E tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, oh, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, amado, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Deus, a tua igreja te adora. Mesmo em tempo em que todos os reinos se abalam neste momento em que estamos passando, que a nossa fé e a nossa esperança seja no nosso Senhor, e que em todo tempo haja um cântico, haja um louvor e uma adoração ao nosso Deus, porque o nosso reino não é aqui, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é em algo eterno, e que você possa firmar sua fé nessa esperança. Agora vamos passar para o momento da palavra. Amém. Glórias a Deus.
Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É bom estar na presença do nosso Deus, apesar de estarmos distantes um dos outros, mas estamos adorando ao Senhor. Queremos adorar o Senhor. Gostaria de ler com os irmãos que estão em casa aí, né, a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo 14, do 1 ao 14. Que diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pinhairote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que te sirvamos. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Vamos orar. Senhor, está aqui a Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais poderosa de qualquer espada de 2 gumes. Senhor, estende a Tua boa mão, e que ela possa produzir o efeito ao qual será enviada, Senhor. Te peço que o Senhor use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para falar aquilo que o Teu povo precisa saber, precisa ouvir, Senhor. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Esse texto nos chama a atenção porque quando Faraó deixou que o povo saísse do Egito, depois da 10ª praga, Faraó permitiu que Moisés e Arão tirassem o povo do Egito. E o texto que nós lemos diz que eles partiram e foram, e que de repente Faraó muda o seu intento, o seu coração, e volta e vai perseguir o povo de Israel. E aqui nós vemos uma situação interessante. Nós vemos que Israel estava numa situação difícil. À frente estava o mar.
atrás estava Faraó. E aí a situação, muitas vezes, que nós nos encontramos. E aí que veio ao meu coração, quando eu estava vendo essa palavra, que muitas vezes nós ficamos num beco sem saída. Um beco sem saída, não dava para ir para frente, não dava para retornar. Só que a gente olhando o texto, esse beco sem saída foi o próprio Deus que colocou o povo de Israel. E tem algumas vezes Deus faz isso conosco, tem alguns motivos para que Deus nos coloca em beco sem saída, em situações difíceis. O primeiro dele é para nos provar, não é? Provar a nossa fé. O texto diz aqui que o Senhor disse a Moisés. Foi o Senhor que falou a Moisés. Foi o Senhor que deu as coordenadas para Moisés. Olhando o texto aqui, a gente até parece que Deus preparou uma armadilha para Moisés, para Israel. E disse para Israel: olha, Israel, fala para o povo retroceder. No versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam, ou seja, que retrocedam, ou que desviem o caminho, ou que mudem a direção. Fala para que eles façam isso, para que eles sejam isso. Muitas vezes, mas por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso com Israel? Por que muitas vezes Deus faz isso conosco? Para que a gente possa confiar nele, para que a gente possa confiar que ele está no controle. E às vezes a gente vê esse texto na Bíblia e a gente fala: mas por que Deus prova a gente? Por que Deus muitas vezes nos prova? Para que a gente possa crescer na fé, para que a gente confie na provisão de Deus, naquilo que Ele tem para fazer. E a gente lendo esse texto aqui, na verdade, a provação, se você for olhar na Bíblia, lá, por exemplo, em Tiago 1, capítulo 1 de Tiago, versículo 2, diz: tede por motivo de toda alegria o passar por várias provações. No capítulo 12 diz: bem-aventurado, no versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Israel estava nessa situação. Deus conduziu Israel para aquela situação. Mas a gente vê a provação não somente aqui. A gente vê lá, por exemplo, em Abraão. A Bíblia diz que depois dessas coisas, em Gênesis 22, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. E você sabe da história de Abraão? Abraão foi provado ao seu limite, ao extremo da sua vida. Abraão, ele foi provado que Deus pediu o seu filho, o filho da promessa. O filho que ele tinha lhe dado já na sua velhice. Quando ele tinha 100 anos, sua esposa tinha 90. Então Deus lhe deu um filho já com a idade avançada. De repente Deus pede a Abraão aquele próprio filho. E ele pede a Abraão que leve aquele filho num lugar para ser sacrificado. E Abraão foi. O que eu quero chegar onde? Ninguém gosta de ser provado, irmão. Ninguém gosta de ser provado, mas é bíblico. Por exemplo, Jó foi provado. Eu, você, ninguém gosta de passar por provação. Mas ela é necessária. A provação, na verdade, ela é uma pedagogia de Deus. Faz parte da pedagogia de Deus, da didática de Deus, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade, para que a gente possa aprender com o Senhor. Em muitas situações acontece isso conosco. Muitas vezes Deus nos coloca em situações assim. Porque o texto que nós lemos aqui diz que o povo, no versículo 4, no finalzinho, diz assim: eles assim fizeram, o povo fez isso que Deus mandou. Foi Deus que os levou para aquela situação. Foi Deus que os conduziu para aquela situação. Na frente estava o mar, atrás estava o exército do Egito. Eles não podiam nem ir para frente nem para trás. E muitas vezes é assim conosco na nossa vida. Tem situações que nós não podemos resolver, em que nós estamos em situações, estamos num beco sem saída. Não há saída, não há escapatória. E às vezes nós somos provados na nossa fé. Para que Deus faz isso? Para que a gente confie nele. Para que a gente recorra a ele. Para que a gente espere vir dele a solução, o socorro, a providência. Assim ele fez. Outro motivo para que Deus nos coloque à prova, nos coloque em uma situação dessa. Para que nos mostrar que ele está no controle.
no versículo 5 até o 8, para a gente ler a palavra do Senhor, tudo que Israel se preparou, tudo que ele arquitetou, quando o povo saiu, quando o povo de Israel saiu do Egito, a gente vê que o povo, Faraó começa a persegui-lo. Deus sabia de tudo, da capacidade de guerra de Israel, do Egito, da sua capacidade de destruir qualquer nação, de fazer qualquer coisa. Por isso, irmão, não importa a situação que nós estamos vivendo, às vezes nós perdemos o controle, nós perdemos a situação, mas o Senhor não perde, o Senhor está no controle sempre, o Senhor está sempre no controle. Eu queria chamar a atenção só para uma situação bíblica, porque a gente às vezes fala de uma coisa, não somos nós que somos privilegiados nessas situações. Não somos nós que passamos o povo estava passando por essa situação. Tudo que estava acontecendo com o povo de Israel, dava para a gente ver que Israel estava passando, mas Deus estava no controle de toda aquela situação. De toda aquela situação, o povo... quando eu estava fazendo essa mensagem, veio no meu coração Esther. Vocês conhecem a história de Esther. Vocês conhecem o que Esther... O que aconteceu com Esther? Criado por Mordecai e seu tio. Mordecai e seu tio. Se tornou rainha do palácio. E quando ela se tornou rainha do palácio, houve uma situação que ela precisou intervir. Você sabe da história, falar com o rei, pedir para que o rei, Mordecai indaga para ela falar com o rei, e ela então toma essa decisão de ir. Para Esther era um caso perdido. Esther tinha perdido todo o controle da situação. Esther tinha deixado tudo, até um ponto que ela chegou e falar no capítulo 4, no verso 16, quando ela decide que ela vai falar com o rei, ela diz assim: se perecer, pereci. Há situações na nossa vida que nós perdemos o controle. Há situações que nós não sabíamos o que fazer, não sabíamos qual decisão tomar, como reagir às situações. Isso aconteceu com Esther. Ela disse se perecer, mas Deus não tinha perdido o controle daquela situação. A situação ali era que Amã pretendia matar todo o povo judeu. Pretendia dar fim em todo o povo judeu. E aí diz alguns teólogos, diz alguns comentaristas, se ele consegue levar a cabo o seu plano, aquilo que ele tinha planejado, aquilo que ele tinha decidido fazer, Jesus não tinha nascido. Jesus não tinha... O plano de Jesus, o plano da salvação tinha sido frustrado. Mas Deus estava no controle da situação. Deus está no controle da tua vida, da minha vida. Deus conhece tudo o que você está vivendo e passando. Deus sabe de todas as coisas que você está passando. Deus pode fazer tudo como Ele fez com Esther. Ele entrou naquela situação, e mudou toda a história, mudou tudo aquilo que estava acontecendo. Amã tinha preparado todo o esquema para destruir o povo judeu, mas por trás de tudo aquilo, Deus estava coordenando toda aquela situação. Deus estava conduzindo toda aquela situação. E no fim, a história nos diz que no fim, o próprio Amã foi enforcado na forca que ele preparou para enforcar Mordecai, o tio de Esther. E assim muitas vezes nós nos encontramos, irmãos, num beco sem saída, numa situação difícil. Nós perdemos o controle da situação. Não sabíamos o que fazer. Não sabíamos que decisão tomar. Para Marta e Maria, estava tudo perdido. Estava tudo... Ou seja, Lázaro já tinha morrido. Não tinha mais o que fazer. Elas perderam o controle, só que Deus não perde o controle. Tudo que você está vivendo ou passando, a situação que você está vivendo, Deus está no controle da situação.
Deus está coordenando todas as coisas. Deus está direcionando todas as coisas. Deus está fazendo. Para Marta e Maria já tinha acabado tudo, porque Lázaro já estava morto. Tanto é que a Marta fala para Jesus que, não sei se foi Marta ou foi Maria, ela fala que Jesus que já se passaram 4 dias, ou seja, não tem mais condição, já se perdeu tudo, não dá para fazer mais nada. Quando nós não conseguimos fazer nada, quando nós perdemos o controle da situação, Deus continua agindo, Deus continua fazendo, Deus continua realizando, Deus continua mudando todas as coisas. Deus continua fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Talvez você na sua casa perdeu a situação, no seu trabalho. Devido a tudo que está acontecendo, você não sabe mais o que você tem que fazer. Mas Deus não perdeu o controle da situação. Deus continua agindo. Deus pode mudar todas as coisas. Basta apenas um piscar de olhos. Basta uma palavra do Senhor para Deus agir, para Deus mudar, para Deus fazer as coisas acontecerem. Mais uma pessoa que eu coloquei aqui no meu coração, a viúva de Sarepta. Nós sabemos da história da viúva de Sarepta, quando Elias foi enviado para aquele lugar, para ser sustentado por aquela viúva. E nós vemos a situação que ela se encontrava. Tanto é que para ela estava tudo perdido. Não havia mais nenhuma solução. Não dava para fazer mais nada. Qual foi a condição daquela mulher que ela falou? Ela disse então para Eliseu, olha, só tem um bocado de farinha aqui, eu vou fazer o bolo, eu e meu filho comeremos e depois morreremos. Era essa a circunstância. Era essa a situação. Então, muitas vezes, Deus permite na nossa vida situações para que a gente entenda que Ele é que está no controle. Que Ele pode mudar todas as coisas. Que nada foge ao controle. Assim, às vezes nós encontramos assim, nessa situação. Como fazer? O que fazer? O Salmo 46, no verso 4 e 5, diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus controla todas as coisas, irmãos. Deus muda todas as coisas. Muitas vezes acontece conosco situações para que a gente entenda que Deus está no controle. Você sabe o que eu estou falando? Talvez aconteceram coisas na sua vida, situações na sua vida, que você, irmão ou irmã, perdeu o controle. Talvez você esteja passando por isso agora. Mas eu quero te informar e te dizer que Deus não perdeu o controle. Deus está à frente de tudo. Deus conduz todas as coisas. Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou falamos ou imaginamos. Porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Mais um motivo para que Deus faça, para que Deus nos leve para uma situação, um beco sem saída. Foi isso o tema que Deus colocou no meu coração. Para nos mostrar que nós somos dependentes dele, necessitados. No versículo 10, ele diz assim, no versículo 10 diz assim, e chegando o faraó, os filhos de Israel, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós somos necessitados de Deus. O povo de Israel ficou com muito medo. Nós não somos diferentes, irmão. Se você se imagina, você e sua família, no meio daquele povo, com o mar na frente, com o exército dos egípcios atrás, qual seria a sua reação? Qual seria a nossa reação? A Bíblia diz que o povo clamou, mas quando a gente olha o texto aqui, o povo clamou murmurando. Às vezes a gente murmura. A gente fala, mas murmura. Será que o nosso clamor é um clamor de dúvida? É um clamor de confiança? De saber que Deus está no controle. De saber que Deus controla a situação, resolve a situação. Não é?
Engraçado que o texto aqui diz aqui, quando as coisas não estão indo bem, tem sempre alguém que é culpado. Quando eu li o texto, eu falei, assim, eles se voltaram para Deus, resolveram clamar a Deus, buscar em Deus o socorro. No verso 10, no finalzinho, diz assim, clamaram ao Senhor. Só que no 11 diz que eles se voltaram para Moisés. Olha só, quantas vezes nós fazemos essas coisas? Obrigado. Agora dá para pregar melhor. Obrigado. Obrigado pela banda. Os irmãos não ficam assustados não, porque é a primeira vez. Deus me deu esse texto, na verdade, beco sem saída, porque foi um beco sem saída, quando o pastor me convidou, eu me senti exatamente assim. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Como eu estava dizendo aqui, muitas vezes nós reclamamos, não somos diferentes do povo de Israel, irmão. Não é? Nós reclamamos muitas vezes. E quando nós reclamamos, nós queremos achar sempre o culpado. Quando as coisas não estão indo bem, há sempre o culpado. Para Israel foi sempre Moisés. Moisés foi sempre aquele que levou a culpa. Tanto é que eles se voltam para Moisés no versículo onde disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito. Vejam bem, Moisés era o povo que Deus tinha usado, o homem que Deus tinha usado, tinha separado para conduzir o povo do Egito para a terra prometida. Mas chegou aqui nessa situação, o povo clama. Aí você, eu clama reclamando, né? Quando as coisas não estão indo bem, alguém paga o pato, alguém tem que sobrar para alguém. Alguém precisa ser culpado de alguma coisa. Aqui a gente vê que era Moisés o culpado. Na igreja é o pastor. Vou falar aqui que o pastor não está por aqui, eu vou falar, na igreja é o pastor. Né? Porque quando as coisas não estão indo bem, fala, não, foi o pastor. O pastor pregou outro dia assim, ele pregou assado, ele falou isso, falou aquilo. Não é verdade? Mas nós não somos diferentes do povo de Israel, irmão. Nós murmuramos, nós nos preocupamos, nós queremos que Deus faça no nosso tempo, né? No momento em que nós queremos que Deus haja, e Deus não é assim, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não tá sobre o nosso comando. Infelizmente, hoje em dia, tem alguns lugares que Deus as pessoas mandam em Deus. Nós somos servos de Deus. Nós servimos a Deus. Não é? E nós vemos aqui que a situação era diferente. A situação não era diferente. Quantas vezes nós murmuramos? Quantas vezes nós falamos? Para comprarmos isso aqui, irmão, quantas vezes você orou? Quantas vezes nós oramos? Mas quantas vezes nós falamos, mas como está demorando? Né? Como está demorando? Como faz tempo? Né? Nossa, a gente não consegue resolver essa situação logo, porque nós somos apressados. Nós vivemos num tempo em que nós queremos tudo para amanhã. Tudo para amanhã tem que ser resolvido logo, gente. Né? Mas Deus não trabalha dessa maneira. Né? Se Deus, o povo de Israel chegar em Canaã, do Egito, levaria mais ou menos, se muito, pelo caminho normal, 5 meses por aí, 5 meses. Mas eles passaram 40 anos no deserto, porque Deus levou-os para o deserto para os ensinar. E muitas vezes acontece isso conosco. E a gente precisa entender o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo e o que Deus vai realizar. Nosso coração precisa estar à disposição de Deus. Talvez você esteja numa situação difícil, passando por um problema difícil, que você ainda não entendeu, que você ainda não compreendeu, mas Deus não perdeu o controle, irmão. Talvez você perdeu o controle totalmente da situação. Mas nós somos necessitados, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, nos sustente, nos oriente. E parar um pouco de reclamar. Deus já tinha feito muita coisa. Deus já tinha tirado o povo do Egito, operando sinais, maravilhas, mandando umas pragas, e eles sabiam disso, viveram isso. Mas na primeira oportunidade eles começaram a reclamar do Senhor.
para encerrar mais rapidinho aqui, mais um motivo para que Deus nos leve para um beco sem saída. Para nos dar o livramento, nos dar a salvação. Entenda como você quer entender, nos dá a vitória. Não é? O texto no final diz assim, quando o povo reclamou com Deus, na verdade o povo reclamou com Deus, quando eu li o texto, falei, o povo clamou a Deus, mas ele reclamou foi com Moisés. E aí o texto diz assim no final, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temas, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Tem situações, irmãos, que Deus age sozinho. Tem Deus que age de uma forma divina. Deus dá o livramento. Deus conduz tudo. O Senhor ele toma conta da nossa luta, resolve os nossos problemas. Vocês lembram lá quando os assírios, quando Deus enviou o anjo? Deus enviou o anjo, morreram 185 mil pessoas apenas numa ação de Deus. Não sei o que você está vivendo, Deus pode fazer e mandar o socorro Ele mesmo. Ou então Deus nos dá capacidade, nos dá força, nos dá entendimento, nos dá sabedoria para resolvermos as situações que se apresentam em nossa vida, que vão sendo conduzidas em nossa vida. É assim que Deus nos faz. Ou então Deus manda o socorro por alguém, né? Não sei o momento que você está vivendo, passando, sabe de uma coisa. Você não está só. O Senhor está cuidando de você, não importa a situação. Nós estamos em uma jornada, o nosso destino é a Canaã celestial, irmão. E neste caminho vai ter altos e baixos, situações difíceis, coisas que vão acontecer conosco, mas essa certeza nós temos que ter em mente. Deus está conduzindo todas as coisas. Não importa se você é provado, se Deus te provou, mas é porque Deus quer que você confie nele, para que você entenda que ele está no controle, para que você entenda que ele é necessitado e para que ele te dê a vitória, o livramento do Senhor, assim como ele deu ao povo de Israel, nesta passagem que eu li. Não é? E você possa entender que o Senhor está falando tudo isso ao nosso coração, para que a gente entenda que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Amém? É isso que eu queria falar com os irmãos, essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, Deus de poder e Deus de misericórdia, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e fim, tudo está sob o Teu controle, tudo está nas Tuas mãos, Senhor. A Tua palavra foi pregada, ministrada, que ela produza, Deus, o efeito ao qual ela foi enviada, Senhor. Que o Senhor abençoe meus irmãos, aqueles, ó Pai, que estão com situação difícil, aqueles que estão, Senhor, em dificuldade, Senhor. Deus, devido ao momento em que nós até mesmo estamos passando, de incerteza, mas sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, Senhor. Que o Senhor tem poder para conduzir todas as coisas, Pai. Te peço que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso que eu tinha que falar para os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida. Eu estou meio assim, irmão, porque é a primeira vez. Tem que abrir o coração, porque o pastor me coloca numa dessa, eu sou obrigado a falar essas coisas. Mas a gente vai, com o tempo, aprendendo. Foi um beco que eu entrei, sem saída, por isso que Deus me deu uma mensagem de beco sem saída. Mas o Senhor é o mesmo que está falando o mesmo Senhor está falando contigo, é o mesmo Senhor que cuida de você, né, que você possa ficar em paz. Nós temos o nosso culto na quarta-feira, na quinta-feira, culto de oração. Participe, entre lá. Eu já aprendi a mexer bastante no celular, agora estou acompanhando bem, né? Vamos orar, pedir para que o Senhor nos ajude, nos sustente, nos proteja. Amanhã começa a obra aqui da igreja, na construção do templo em cima, que você possa orar, né? Pedir para Deus. E quando tiver a oportunidade, vem aqui, dá uma forcinha, dá uma ajuda, não é? Que Deus te abençoe, que Deus faça isso e que Deus te conduza neste dia, em nome do Senhor Jesus. Pode passar a palavra para a Wanda, ela vai falar alguma coisa aqui. Que palavra abençoada. E os irmãos viram a barba do pastor Juscelino? Já está bem, né, irmão? Glória a Deus, saudade da pastora Roseli também, de todos os irmãos. Nessa hora nós vamos agora passar um vídeo, um louvor,
9 anos da igreja. Uma pequena comemoração e é para abençoar a sua vida. Deus abençoe, irmãos. Daqui a pouco o pastor volta para dar a bênção apostólica. Deus abençoe. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como está. Vem.
Graça e paz mais uma vez, irmãos. Vamos estar encerrando hoje o nosso culto. Que Deus te dê uma semana abençoada. Só reforçando mais uma vez, nós temos o nosso culto de oração na quinta-feira, né? Que você possa participar. A gente está um pouco distante nesse tempo de dificuldade, mas devemos estar juntos em nossas casas, orando uns pelos outros. Amém? Vamos estar encerrando o nosso culto. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém.